Filho e do Paracleto Divino. Meu querido Pai, meu querido Deus, me abençoa, meu querido Pai, neste 31 de 12 de 2024. Senhores ouvintes de perto e da distância, eu sou Francisco Ferreira, a voz da profecia, chamada Teodiceia, a parte geral da filosofia de Deus, e dos tributos e da existência e da sabedoria do grande Alfa. Hoje, meu grande Pai, meu grande Deus, se encontra as grandes datas. A grande data que se encontra hoje, meu querido Pai, e mais três datas: 21 de 11 de 2024, data 21 de 2 de 2024. Estamos, capítulo 21, versículo 21 e capítulo 11. A data, meu querido Pai, que está aqui marcada, capítulo 21 e o versículo 7. Capítulo 21, meu Pai, e o versículo 7, que o fim é 2027, meu grande Pai, que diz o seguinte: capítulo 21, meu Pai, que revela o capítulo 21, versículo 11 e ao versículo 7, que revela o capítulo 21, versículo 7, que diz o seguinte: capítulo 21 e o versículo 7, meu grande Pai, está dizendo, Senhor, que diz, 21, versículo 7, capítulo 21, versículo 7, e tem aqui: todo aquele que vencer herdará as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E no capítulo 21, versículo 27, que é o fim deste grande documentário do grande Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 27, que revela capítulo 2, versículo 27 de Tiatira, que diz o fim do tempo, que é capítulo 21, versículo 27, que diz, capítulo 21 e versículo 27, meu grande Pai, que está dizendo, diz o seguinte: nada, mas nada que seja impuro, ninguém que faça coisa repugnante e enganosa, jamais entrará nela. Somente os escritos no rolo da vida do Cordeiro. Meu querido Pai e meu querido Deus, segundo a data demarcada, que é a data do dia 13 de 12 de 2024, que revela o N, capítulo 12, A, N, versículo 13, que revela a data 13 de 12 de 2024, 12 e 13 e 25, revela o dia de amanhã, a abertura da grande porta aberta de 2025, capítulo 2, versículo 25, de grande Tiatira. E no capítulo 20, capítulo 20, e no capítulo 13 de 2024, revela o anjo de Tiatira, revela um capítulo, 2 versículos 24, de hoje a 100 do
dia 20, no ano 2024. E hoje, há 100 anos dessa data, nós estamos no capítulo 21 e versículo 24. A guerra começou, meu pai, no dia 13 de 12 de 2022. Capítulo 13, capítulo 12 e versículo 13. Apareceu um sinal no céu. E a data dessa grande data é a data que começa, que apareceu este grande sinal no céu, a mulher e o dragão. Capítulo 12, meu querido pai, e no versículo 13, capítulo 1 e versículo 12, apareceu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma estrela de 2 estrelas na cabeça. Mas vamos voltar aqui à palavra orientação do capítulo 11, do capítulo 11, versículo, capítulo 11, e um versículo L, capítulo 11, e o capítulo 21, versículo, capítulo 21 e o capítulo 11, que revela um capítulo 21 de novembro de 2011. Vamos aqui, que está revelando o ano 2021, que revela o final 2027. Vamos aqui, que foi falado. Digamos o seguinte, aqui nós estamos, falamos aqui no capítulo 11, L, capítulo 11 e o versículo 13. Atenção, capítulo 11, versículo 13, meus queridos amigos, o que diz? Capítulo 11 e versículo 13, que diz o seguinte: naquela hora desta data, do capítulo 11, versículo 13, vai ocorrer no período destes 100 anos, ocorrerá grande terremoto na 10ª cidade, e sofrerás pessoas mortas, 7.000 pessoas pelo terremoto, e os demais, meus queridos pais, veja a data que está marcada, e ficarão com medo, porque, porém, a glória de Deus do céu. E no capítulo, meu querido amigo, capítulo 11, o versículo 14, no capítulo 11, versículo 14, o segundo ai vai passar das 7.000 pessoas mortas, e o terceiro vem depressa. E atenção, e no capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo vai tocar a sua trombeta. Escute bem, quem tem ouvido ouve. O sétimo anjo tocará a sua trombeta. E vamos ver, e ouve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele
sempre. Capítulo 11, vejam bem, capítulo 11. Escute bem, quem tem ouvido, ouça os capítulos e versículos deste grande documentário do que, capítulo que, versículo 16. Os 24 anciões estavam sentados no trono, adiante de Deus, e prostraram com o rosto, e adoraram a Deus. Atenção, capítulo 11, e o versículo 17, dizendo: agradecemos a ti, Senhor Jeová Deus, Todo-Poderoso, aquele que é e que é, porque somente o teu grande poder começaste a reinar. Atenção, esse capítulo 18, esse capítulo 11, esse versículo 18, mas as nações ficarão iradas. Atenção, ficarão iradas. E veio a sua ira, veio o tempo determinado, que é o tempo que nós estamos, o tempo determinado do fim, o tempo em que nós estamos, para que os mortos serem julgados e para compensar os escravos e os profetas, bem como os santos e os que têm o teu nome, tanto pequeno como grande, e para arruinar os que arruinaram a terra. E muita atenção para este grande documentário. Capítulo 11, atenção, capítulo 11, e versículo 19. Então, o santuário do templo de Deus, do céu, foi aberto. Atenção, foi aberto o grande santuário do céu. E viu-se a arca do seu poder, do santuário, do seu nome, do templo, que houve relâmpagos e voz de trovão, com o toque da sétima trombeta. E houve um terremoto forte, um grande granizo. E atenção, foi com este grande terremoto que se viu-se um grande sinal no céu. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 12 e versículo 1. Uma mulher vestida do sol, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Capítulo 13, atenção para esta interpretação. Capítulo 13, e ficou parado lá dentro do mar. E eu vi uma fera, então vi uma fera subir do mar, com 10 chifres, 7 cabeças, e dos seus chifres havia 10 diademas, mas as mãos, nas suas cabeças, havia o nome de blasfêmia. Capítulo 12, e B, versículo 2, estava esta mulher grávida, clamava das dores do parto, com agonia de dar à luz. Capítulo 13
E B, versículo 2. E a fera que eu via era semelhante a um leopardo, mas os pés era como de urso, e a sua boca era como a boca de um leão. E do dragão a fera recebeu um grande poder. Seu trono grande, a sua autoridade. Capítulo 12, C, versículo 3. Versículo 3. Vi outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Capítulo 13, e C, versículo 3. Vi que uma das suas cabeças parecia ter sido totalmente ferida, mas esta ferida mortal foi curada. E atenção, e então a terra seguia a fera com admiração. 4, capítulo 12, e D, versículo 4, D, versículo 4. A sua cabeça arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou para baixo, para a terra, e o dragão ficou parado adiante da mulher que estava para dar à luz, e para que, quando desse a luz, ele pudesse devorar o seu filho. Capítulo 13, versículo 4. Adoraram o dragão, porque ele tinha dado autoridade à fera, e adoraram para com as palavras quem é semelhante à fera. E quem pode batalhar contra ela? Capítulo 12, versículo 5, e atenção, e foi dada a boca para falar com blasfêmia, e foi dada autoridade para agir por 42 meses. Por 42 meses. Capítulo 12, F, versículo 6. Versículo 6. E a mulher, para o seu retorno, e a mulher fugiu para o deserto, aonde ela está em um lugar preparado por Deus, aonde
será alimentada por 100, por 1.260 dias. N, capítulo 13. F, versículo 6. E ela abriu a boca, blasfema e contra a Deus. Era a blasfema contra o seu nome e contra os que moram, sim, contra ela. E os que moram no céu. T, N, capítulo 12. G, versículo 7. E foi permitido travar guerra contra os santos e vencer. Todos foram-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, povos e línguas e nação. M, capítulo 12, G, versículo 7. E rompeu uma grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam. N, capítulo 13. R, versículo 7. E foi permitido travar guerra contra os santos e vencer. E foi dado autoridade, tribos e nem como foi dito. Nós estamos aqui, a orientação, voltamos aqui a palavra orientação. M, capítulo 12. M, capítulo 12. H, versículo 8. No H, versículo 8. Mas eles não vencerão, e nem se achou mais lugar no céu para ele. N, capítulo 13, H, versículo 8. Todos os que moram na terra adoraram desde a fundação do mundo. O nome nem o nome sequer deles foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E foi dito, e foi morto. M, capítulo 12, I, versículo 9. Sim, e foi lançado para baixo um grande dragão, a serpente original, o diabo e Satanás. O diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Nele, toda a terra habitada foi lançada para baixo com ele. E L, capítulo 11.
N, capítulo 13. Capítulo 13. O, J, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. E se alguém... Perdão. Capítulo 9. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 9. E se alguém tem ouvido, ouça. Capítulo 12, versículo 10. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo os acusados dos nossos irmãos, os que acusam dia e noite e dia, perante o nosso Deus. M, capítulo 12, L, e versículo 11. L, versículo 11. Versículo 10, versículo 11. Que diz, L, versículo 11. Versículo 11. Então eu vi outra fera subir da terra e ela tinha dois chifres, chifre semelhante a de um cordeiro, mas começou a falar como dragão. M, capítulo 12, e M, versículo 12. Por esta razão, alegrem-se os céus e vocês que residem nele. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz como grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo, e este tempo já foi profetizado. Capítulo 13 e capítulo 12, a mulher e o dragão e a franqueza do mar, revelando o homem, capítulo 2, versículo 25, que também, meus grandes amigos, no capítulo 22, capítulo 22, versículo 24, capítulo 22, capítulo 21, capítulo 2, versículo 24, e capítulo 21, e versículo 25, veja o que é que diz. Capítulo 21, e versículo 25, que está dizendo, olha, que vai marcar 100 anos o ano que vem, no capítulo 2, versículo 25. Após, porque os portão, de modo nenhum se fecharão, nem de dia e nem haverá noite. Ali,
Então, meus queridos amigos, de 2025 a 2125, as portas da cidade não se fecharão. Então, vamos aqui. Vamos agora, capítulo, vamos voltar o N, capítulo 12. N, capítulo 12. N, capítulo 12 já foi dito. N, capítulo 13, perdão. N, capítulo 13. E T, e N, versículo 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, à vista desta. Faz a terra e os habitantes adorar a primeira fera, cuja ferida foi curada. N, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 13. N, capítulo 12. Versículo 13. E realiza grandes sinais, até mesmo faz a terra faz descer fogo do céu para a terra, ao vista dos seus habitantes. A N, capítulo 12, O, versículo 14, engana os que moram na terra, porque a causa dos seus sinais que lhe foram permitidos a realizar à vista da fé, um passo que diz, os que moram na terra, que façam uma imagem da fera sobre faça uma imagem da fera, que sofreu golpe, a espada, mesmo assim reviveu. A N, capítulo 13. N, capítulo 13. O, versículo 14. N, capítulo 13, versículo 14. E os que moram na terra, por causa dos sinais que foram permitidos, vou dizer, repetir outra vez, que foram permitidos a realizar na fera, ao passo de que diz, os que moram na terra, que fez essa imagem, que sofreu golpe, a espada, para e reviveu. Agora, capítulo 12. N, capítulo 12. P, versículo 15. E foi dado e permitido a dar fogo, a fera, para que a fera, para a imagem da fera, falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que recusassem, sem adorar a sua imagem, mas da fera. P,
capítulo 12. Que, capítulo 16. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. N, capítulo 13. N, capítulo 13. R, versículo 17. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 16. Perdão. Capítulo 17. Capítulo 16. E ela obriga todas as pessoas, pequenas, grandes, ricas e pobres, livres, escravos, e recém a marca na mão direita ou na sua testa. M, capítulo, M, capítulo, M, capítulo 12, versículo 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender e descer qualquer marca da besta, o nome do seu número. É um número de homem. É um número de homem. E no capítulo, perdão, meu pai, capítulo 13, meu grande Pai, meu grande Deus, dai-me aqui, meu Pai, a grande inspiração. A grande inspiração, meu querido Pai, está no capítulo 17 da mulher. Então, meu Pai, voltamos aqui ao capítulo 17, meu querido Pai. T, capítulo 12, versículo 17. Então, o dragão ficou irado, e furioso com a mulher, e foi travar luta com os restantes dos descendentes dela, e que obedeceram os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 13. Atenção, muita atenção. Capítulo 13, S, versículo 18. E em nome do Pai, e do Filho, e do Paracleto Divino, meu Pai, agradeço, meu Pai, por ter chegado aqui ao fim. Aqui, capítulo 10, S, capítulo 13 e versículo 18. Isto exige sabedoria. Quem tiver discernimento, calcule o número da fera, pois o seu número é um número de homem, e o seu número é 666. Então, a luta contra o dragão e a mulher estão travadas. E o grande Paracleto Divino, está aqui dizendo: eu vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000 que foram 144.000 dele, que foram escritos no livro, que estão escritos com o seu nome na testa do Pai e do Filho e do Paracleto Divino. Então, aqui também,
no capítulo 14, eu vi um som vindo do céu com de muitas águas, e o som das trombetas. E o som de muitas águas, e com o som de fortes trombetas, de fortes trovões, com que se ouve como se ouvir a era, como os cantores tocavam as suas harpas. Aqui, meu querido Pai, a primeira revelação está revelada no capítulo 4, versículo 14. Atenção, capítulo 4, versículo 14, a primeira revelação. Capítulo 15, e versículo 5, mais a segunda, a terceira, capítulo 6, capítulo 16, versículo 6, a terceira, e a quarta, G, capítulo 17, ao G, capítulo 7, está tudo revelado, meus queridos amigos, aqui do capítulo 14, capítulo 4, capítulo 1, capítulo 4, 5, 6 e 7, capítulo 3, versículo 4, 14 de abril, 15 de maio, 16 de junho, 17 de julho, 18 de agosto, 19 de setembro, 20, capítulo 20 do 10, a revelação de Jesus Cristo, que está dizendo aqui, está tudo aqui. Aqui, meus queridos amigos, nós estamos, hoje é dia 31, atenção, hoje é o dia 31 de dezembro de 2024. Meus queridos amigos, as portas hoje, meu Pai, de 2024 se fecharão por 100 anos, por 100 anos. Capítulo 2, versículo 4, de Tiatira, que revela em 2024, ao capítulo 21, versículo 24, que veja bem, no capítulo 21, que nós chegamos em 2024, e hoje é 100 anos, no dia 31 de dezembro de 2124, nós estamos com 100 anos, dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 24, diz, as nações da terra andarão na luz, mas os reis da terra, de hoje a 100 anos, é que estão brigando cada vez mais, porque é que vai começar as piores coisas. Vão ter o toque das 3 trombetas que vão tocar. O anjo do capítulo 8, vejamos bem, capítulo 8 e versículo 8, capítulo 8 e versículo 8, que revela o anjo da igreja de Tiatira, o anjo da igreja de Tiatira, que revela, capítulo 8, versículo 8, porque o anjo tocou a sua trombeta no coronavírus, e o vírus corona. Então apareceu o coronavírus e apareceu o quê? Apareceu no capítulo 7,
e o versículo 20, 21. E no capítulo 7, versículo 21, o anjo tocou a sua trombeta, e vejamos bem, e caiu uma estrela do céu na terra. O primeiro anjo tocou a sua trombeta em 2022. Esse coronavírus veio do mar. Você sabe muito bem que quantas mil toneladas de petróleo foi tirado do mar. Então o primeiro anjo tocou a sua trombeta, no capítulo 7, versículo, no capítulo 8, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo, misturado com sangue, e foi lançado na terra, lançado na terra, grande erva lançada na terra, queimando-se em fogo, queimando todas as ervas verdes. E a terra começou a pegar fogo em 2021, e só vai parar em 2021. Vai parar um novo céu e uma nova terra, onde vai reinar a justiça. Então, meus queridos irmãos, o segundo anjo vai tocar sua trombeta no capítulo 8, 2028, e que atira vai ser lançado no mar. No capítulo 8, versículo 8. O anjo vai tocar sua trombeta e vai ser lançado no mar, um grande terremoto, de chama, uma montanha ardendo-se em fogo, e vai se lançado no mar, e vai queimar a terça parte das criaturas viventes. E no capítulo 9, que o segundo trombeta vai ser tocado em 2029, no ano que atira, no capítulo 2031. Vai ser lançado e vai sofrer, vai perecer a terceira criatura, a terceira parte das criaturas viventes vão perecer no seu navio mar. E o terceiro já vai cair em 2031 até 2037. A segunda e a terceira trombeta vai cair no ano de bilhão de céu. E no capítulo 13, aqui está dizendo, antes do capítulo 13, que vai passar a trombeta, o anjo, olhei e eu vi uma água voando no céu, e esta água, esta águia, em alto voo, em alta voz, dizia, ai, ai da terra, dos habitantes, porque, por causa do toque das três trombetas, e 83 trombetas, que ainda falta tocar. E vai tocar em 2029, tocará a primeira trombeta. Vai cair um anjo do céu à terra, e vai ser dado a chave do ponto do abismo. E no capítulo 9, versículo 15, para eu encerrar este grande documentário, no capítulo 4, versículo 15, já foram soltos os 4 anjos que estavam sendo preparados para o dia, a hora, o mês do ano, para matar a terça parte dos homens. E vamos começar a ver e ouvir as primeiras coisas. Que no capítulo 24, 2024, no dia 31 desse mês, hoje às 0 horas, meus queridos amigos, se fecha a porta de 2024. Atenção, se fecha a porta hoje de 2024. Quem estiver fora não entra, e quem estiver dentro não sai. Só vai abrir as portas no dia 31 de dezembro de 2027. E 27 é quando se abre a porta de 2024.
de hoje a 300 a madrugada de hoje, primeiro do ano, a porta de 2025, se abrirão essas portas, só vai se fechar no dia 31 de dezembro de 2025, vão se fechar no 100 anos. E por isso, meus grandes amigos, quem tiver ouvido ouça, tem que esperar pelo bom tempo, mas prepara o coração para que o pior possa acontecer. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Paraquete Divino, meus queridos amigos, Francisco Ferreira da Silva, eu estou muito deprimido, muito doente. Não sei se eu poderei elevar esse canal para frente, ou se o Pai vai fechar as portas para mim, seja feita a vossa vontade. E eu falar a verdade a vocês é preciso. Eu estou unindo só com o meu coração. A matéria está morta. Só o que está vivo é o meu espírito. Então, eu peço perdão e desculpa a todos os ouvintes de perto e da distância que ouviram este vídeo com a inspiração divina. Ele mandou eu falar. Então, perdão pelas palavras que foram trasteadas um pouquinho, porque o Apocalipse não é difícil, é de compreensão obscura. E eu sou um sino analfabeto, não tive cultura nenhuma, mas quero dizer a vocês que examinem os capítulos e os versículos do grande Apocalipse. 17, 10 capítulos e 10 versículos do capítulo X, capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 15, capítulo 15, capítulo 15, versículo 2 e 6, capítulo 4 e 4, 14, versículo 14, e capítulo 3, e capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 6, e capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, 10 capítulos e 10 versículos, 7 capítulos do Apocalipse, está dizendo, Pai, meus queridos amigos, em letra alfabética, capítulo 1, 3, versículo 15, capítulo 14, versículo 3, e capítulo 1, versículo 11, e capítulo 9, versículo 15, capítulo 18, versículo 5, 5 capítulos e 5 versículos, e 2 capítulos da palavra apocalíptico. Tem capítulo 19, e versículo 9, tem capítulo 3, tem capítulo 3, ao versículo 14, o anjo da igreja de vocês escreve amém, aqui é o testamento verdadeiro, é o princípio da criação do mundo. Então, aqui está o grande apocalipse. Astatácia. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 3, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Eu que fui morto, estou vivo, para sempre, deixando da morte, deixando de fé. 3, capítulo 19, versículo 1. O nosso povo, cantando o céu à noite, a salvação de nosso Deus. E capítulo 9. E capítulo 9, versículo 1, escreve as coisas que são e as coisas que é visto. Aqui onde começa, capítulo 19, versículo 1, começa o capítulo 2 do grande Éfeso, e capítulo 5, versículo 18. Os pecadores como se acumulam até o céu, e Deus viu
a entidade dela aqui, 6 capítulos e 6 versículos do grande Apostatácio. Aqui está tudo gravado. Vocês vão ter um pouquinho de cabeça para fazer essa interpretação completa com vocês, porque a minha cultura é pouca, o tempo está esgotado, não dá para eu explicar, mas se o Pai ainda me conceder, eu ainda voltarei em 2025. Quem está dizendo é o Pai. Talvez, eu não sei, se cause vocês, se esse for o último vídeo que vocês estão ouvindo, e não me ouvir mais, é porque o Pai me chamou, porque talvez tenha encerrado nada dele. Obrigado, Senhor. Não colocar o violão? Não colocou o violão, não? Não dá pra colocar não.